Boa noite! Boa noite! 9 horas. Vamos começar a nossa jornada, nosso terceiro dia da jornada de como lidar com a ansiedade. Nosso último dia, hoje. Para os ansiosos de plantão, começamos o terceiro dia. Vamos fazer uma pequena... dar uma olhadinha em todos os elementos que a gente falou. Oi, mãe! Vamos falar do que a gente falou, vamos dar uma repassadinha do que a gente falou nesses dias. Hoje é o último dia, hoje tem uma técnica bem linda para fazer. E vai ter 2 ingredientes novos. Hoje tem 2 ingredientes extra, além daqueles que a gente já conversou nesses dias. Oi, mãe! Que a gente já conversou esses dias. E é isso. É uma jornada que a gente está fazendo nesse mês de janeiro branco, mês da saúde mental. E então a gente decidiu fazer uma jornada tratando uma patologia, uma síndrome, um quadro clínico, um quadro psicológico, psiquiátrico, que é a ansiedade, né? Que a gente já conversou e a gente já sabe que afeta mais de 1/3 da população brasileira. Quer dizer que mais de 1/3 ou sofre de ansiedade ou teve quadros tipo crise de pânico e muita gente não tem tratamento, muita gente não tem diagnóstico, convive com esses sintomas tão desagradáveis por anos. Então a gente traz aqui informação, porque informação, não vou dizer que cura, mas informação habilita acessos, né? Acessos a pelo menos a saber que a gente não tá passando por alguma coisa que é normal, que é sadia. Não é verdade? Então a gente passou esses 2 dias falando sobre ansiedade e a gente definiu a ansiedade, né? A ansiedade é esse estado de preocupação, é esse estado de medo, é esse estado de alerta, que, se bem é um estado que deve ser ativado em situações de realmente que a gente tem que estar mais atento, tem que estar mais alerta. No mundo atual, pós-revolução industrial, digamos, né, século 18, 19, a gente vive num estado crescente de estresse, de sobrecarga, de exigências, e isso faz com que nós estejamos nessa situação de ansiedade por um tempo muito mais longo daquele que o corpo da gente está acostumado, né? A ansiedade, ela tem vários aspectos que a gente falou nesses 2 dias, mas eu vou retomar aqui para as pessoas que vejam só esse vídeo no gravado e que não estiveram nos outros 2 dias. E a gente falou que a ansiedade, em termos de neurológicos, né? Eu volto a me apresentar aqui. Eu sou médica de profissão e tenho quase 20 anos estudando pessoas, comportamento de pessoas. E entendi que as doenças têm um componente emocional, psicológico, afetivo muito grande.
e que não olhar para isso é como se a gente não olhasse para uma parte do corpo da pessoa. Então, com esses conhecimentos da medicina e do desenvolvimento humano, eu comecei a aplicar esse tipo de conhecimentos para tratar melhor as pessoas, entendendo a pessoa como um ser integral. Então, o quadro da ansiedade em termos neurológicos, em termos neurofisiológicos, ele vai estar caracterizado por um aumento dos neurotransmissores inibidores, né, do sistema neurológico, como os inibidores GABA, os neurotransmissores GABA, e vai estar carente de neurotransmissores excitatórios como a serotonina, né? Muitos de vocês sabem, usam ou conhecem pessoas que usam sertralina, citalopram, várias drogas que o que fazem é inibir a recaptação da serotonina no espaço entre um neurônio e outro, e faz com que haja maior quantidade desse neurotransmissor excitatório dentro dos espaços úteis da célula. Isso viria a ser a nível celular. Eu gosto muito desses aspectos anatômicos, né? Eu me dedico muito a isso. E também dentro do que é o organismo, teríamos a nível hormonal, o nosso velho querido cortisol, o hormônio do estresse, que é para ser secretado em situações normais e em situações como as do homem das cavernas. Ele é um hormônio que se encarrega dos estados de luta ou fuga. Então ele aumenta a glicose no sangue, ele aumenta a dilatação pupilar para aumentar a visão, né? A glicose no sangue aumenta para haver mais combustível disponível para que a gente possa correr ou lutar, né? Pensem que o nosso organismo ele foi criado há milhões de anos e nos começos, o homem das cavernas não tinha opção. Ele ou lutava contra o seu inimigo, o seu adversário, ou ele fugia, não é? Frente a um integrante de outra tribo, ele podia ir para a luta, mas frente a um leão, ele não podia ir. Ele tinha que fugir. Então, todos esses mecanismos que hoje a gente de alguma maneira abusa pelo tipo de vida que a gente tem, eles terminam gerando várias e várias consequências bastante desagradáveis e bastante prejudiciais para a saúde. A nível vibracional, porque somos seres espirituais em uma experiência humana, gente, a materialização das coisas ha mudado a perspectiva de que nós somos seres espirituais, seres energéticos que estamos vestindo esta carcaça. Oi, Letícia, bem-vinda. Estamos vestindo essa carcaça, mas somos seres espirituais, seres energéticos. E como a gente falou, a ansiedade, ela se caracteriza por essa sensação de medo, por essa sensação de ameaça, por essa preocupação excessiva, por essas dúvidas, por várias mecanismos que vão se ativando no nosso corpo em razão de vibrar no medo. Ai, Carol, e agora sim você pirou. Não, eu não pirei. Eu não pirei. A gente pega não sei se eu tenho por aqui. Aqui. A gente pega uma tabela energética de Hawkes, que é essa aqui, que a minha tá toda ruinzinha, toda velhinha, toda amassada. E a gente vai lá na tabela de vibração
das frequências vibratórias, a gente vê que o medo vibra 100 Hz. E 100 Hz, gente, é muito pouco. Imagina que a culpa vibra a 30. E que a felicidade e a alegria vibram em mais de 500. Então a gente com 100, a gente tá muito, muito fraco. E aí, e para que é importante saber isso, né? Por que é importante saber isso? Porque a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, quando a gente acorda, como tem gente que diz, acordei com o pé esquerdo, acordei com a pá virada, então acorda de manhã e o leite cai no chão, ou ferve o leite e derrama tudo, depois vai tomar banho, não tem água, depois vai fazer não sei o que, cai no chão e quebra, depois vai lá, né, fura o pneu do carro. Então, é a vibração que a gente tá, atrai outras coisas. Então, quando a gente tá nessa M total, a gente só atrai M. Então a gente tem que aprender, tem que entender que a gente vibra e atrai o que a gente vibra. Então, a gente vibra muito baixo quando a gente está no medo, quando a gente está na preocupação, quando estamos em momentos de ansiedade. Tá, mas Carol, e aí, o que tem a ver tudo isso? Tem a ver que os quadros de ansiedade, eles afetam a pessoa na sua integridade e afeta também as pessoas que estão com ela. Então é um quadro psicológico, psiquiátrico, que requer cuidados. Porque todo esse emaranhado hormonal, todo esse emaranhado de neurotransmissores, toda essa situação caótica que persiste no tempo, gera toda a sintomatologia própria da ansiedade, que foi o que a gente falou nesses dias, não é? A gente falou da taquicardia, ou aumento da frequência cardíaca, né? Por quê? Porque quando a gente tinha que fugir do leão, o coração tinha que bombear mais sangue, né? Para onde? Para minha cabeça, para eu poder olhar, para minhas pernas, para eu poder correr, para meus braços, para eu poder levantar coisas, bater, o que fosse, né? Então, há um aumento da frequência cardíaca, há um encurtamento da respiração, a gente respira mais rápido e mais superficial. A gente pode ter tremedeiras, a gente pode ter tonturas, a gente tem dor no peito, a gente tem dor de cabeça, tem dor nas costas. Tem toda uma sintomatologia que é causada por esse desbalance hormonal e de neurotransmissores, que é o que eu estou explicando para vocês. Não é à toa que eu dou uma explicação quando eu falo de uma patologia qualquer, porque eu considero que a pessoa, quando ela sabe lidar com o que está acontecendo com ela entende mais. Ela percebe mais. E agora a gente vai falar daqui um pouquinho sobre as estratégias para isso. Que outras coisas a gente sente quando tá ansioso? A gente não consegue pensar direito porque a gente perde o foco. A gente fica com as ideias desorganizadas, fica aquele caos mental. A gente faz cagada quando a gente tá assim, né? Dá náuseas, dá vontade de vomitar, tudo assim, dá tremedeira na boca, é tudo uma sintomatologia causada por todas essas alterações, que também nós falamos sobre isso. Outra coisa que nós falamos ontem foi sobre os pensamentos que aparecem quando a gente tá nesse estado. E eu falei um pouco ontem sobre a questão das crenças que começam a pular no pescoço da gente quando a gente tá nesse estado de vulnerabilidade. Então aí, o que acontece? Tem um conhecimento interessante, que é que a mente só faz perguntas e o coração só dá respostas.
isso aqui não é panfletagem romântica, tá? Não é panfletagem romântica. Isso aqui é conhecimento de ferramenta de coaching, tá bom? Que eu uso porque elas são muito mais práticas, tá? Então, quando a gente tá nesse estado de ansiedade, a gente começa a duvidar das nossas habilidades. Então aparecem as crenças de incapacidade. Puta, eu não vou conseguir. Não, mas eu não tenho forças para passar por isso. Não, mas eu não consigo passar por isso. E aí você esqueceu nesse momento todas as vezes que você sim sobreviveu a isso. Para bem ou para mal, com sequelas ou consequências ou não, a não ser que seja a primeira vez, a pessoa ansiosa, como característica pessoal, que é o meu caso, por exemplo, é uma situação que eu já passei várias vezes. Mas no momento do pega pra capar, a gente esquece que superou. Então vem aquela crença de incapacidade que diz na cabeça da gente, não, você não vai poder. Não, você não vai conseguir. Então você estudou um monte para aquela prova, né? Já tá estudando assim, ó, super ansioso e parece que a gente não aprende nada. Aí vem a cabeça da gente que diz, ó, tá vendo? Você não vai passar. Ah, tá vendo? Isso aí não é para você. Olha a crença de identidade, ó. Quem você pensa que é para achar que você vai conseguir superar isso? E aí começa aquele merdelê de crenças de incapacidade, de crenças de identidade, de crenças de não merecimento, né? Puta, eu mereço me sentir assim, porque afinal de contas eu não fiz tal e qual coisa, ou fiz tal e qual coisa, porque a gente sempre, a cabeça da gente sempre vai arranjar uma desculpa, sempre vai achar um jeito de justificar o que está acontecendo com a gente, né? Aparecem também as crenças de não ser bom o suficiente. Oi, Cristiano. Então parece, nesse momento da crise de ansiedade, parece que nesse momento você não é capaz de fazer nada direito. E você está fazendo exatamente aquilo que você sempre fez. Mas no momento que a gente está inundado de cortisol, inundado de neurotransmissor inibidor, a gente fica na dúvida de tudo o que nos acontece. E isso faz a gente entrar num ciclo vicioso que leva ao ataque de ansiedade ou crise de ansiedade generalizada ou ataque de pânico. Que o ataque de pânico ele é tão ferrado, que quando um paciente chega com todos esses sintomas que eu tô dizendo para vocês, a primeira coisa que a gente faz é, além de examinar e além de conversar, é fazer um eletrocardiograma, para ver se a criatura não tá infartando. Oi, Maria. Por quê? Porque o infarto do coração, ou o infarto do intestino, ou um stroke, ou um AVC, tem os mesmos sintomas. Então a pessoa que está numa crise de pânico, com sensação de que vai morrer, tá sentada na minha frente e essa outra pessoa tem um infarto e as pessoas sentem exatamente a mesma coisa. Só que uma delas pode morrer e a outra não. Maria Silveira, quem é você, Maria Silveira? Conta aí pra mim, me relembra porque, né, a gente fica meio na zoeira. Conta aí pra mim, fala pra mim quem é você, bem-vinda. Fala pra mim porque eu tô sem óculos e a foto tá pequenininha, eu não consigo ver. Então, a crise de pânico é tudo que a gente falou antes, mas na 1000 potência. E as sensações são muito desagradáveis.
Porque é um excesso de preocupação, é um excesso de dúvida, é um excesso de medo, é um excesso de toda essa sensação ruim. É aquela coisa que a gente vomita, que dá dor de cabeça, que a gente tá tonto, que a gente se sente horrível. Na minha casa... Dona Maria? É a Dona Maria? É a Dona Maria? Fala aí pra mim. Então, a gente falou no primeiro dia, então, do que era ansiedade. Depois a gente falou quais são os sintomas. Depois a gente falou dos ativadores das crises de ansiedade. Eu tô fazendo um mesh rapidinho aqui, porque eu quero entrar nos 2 ingredientes mágicos, que são os últimos que eu vou falar pra vocês, porque realmente eles valem a pena. Quais são os... Ai, que legal, Maria, que legal! Bem-vinda, bem-vinda! Espero que esse conteúdo seja bom para vocês e você consiga se sentir melhor e lidar com todas essas coisas que você tem e possa transmitir para quem você conhece e gosta. Aliás, podem apertar aqui no aviãozinho de papel, essa flechinha que tem aí, e mandem para os seus amigos neuróticos de plantão para ver se a gente consegue ajudar mais gente nesse janeiro branco. Me ajudem, me ajudem. Então, quais são os desencadeantes ou os ativadores desses estados? Que, como a gente viu, é de uma complexidade enorme. O primeiro deles, que eu falei, foi um que eu falei ontem, que certamente é o dos menos conhecidos, que é o Fear of Missing Out. Gente, a vida toda eu tive isso aí. Eu nem sabia que tinha esse nome tão chique todo, que é Fear of Missing Out. Que a tradução literal e livre seria medo do que estamos perdendo. Então é essa sensação filha da... que a gente tem quando a gente está estudando e acha que tem que estar com o filho. Quando a gente está com o filho e acha que tinha que estar trabalhando. Quando a gente está trabalhando e acha que tinha que estar com o marido. Quando a gente está com o marido e acha que tinha que estar estudando. Então é aquela sensação de inadequação, de inadaptação e de falta de presença. E isso é muito grave. A gente vai ver mais tarde, quando a gente for ver quais são as estratégias que eu armei na minha vida para lidar com tudo isso e tomar menos remédio, a gente vai ver que essa sensação de não estar onde tem que se estar, de não estar presente onde estamos, faz com que a gente não perceba o que está acontecendo com a gente. Então, se a gente não percebe o que está acontecendo com a gente, começa a rolar essa bola de neve. Você começa. Que eu deveria estar fazendo isso, mas estou fazendo aquilo. Que eu deveria estar fazendo isso, estou fazendo aquilo. Aí a cabeça começa. Você tem tanta certeza de que isso é assim, que o seu corpo entende que isso é assim. Aí começa. Cortisol, 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 adrenalina, adrenalina, noradrenalina. E começa aquele merdelê, aquela dor no peito, aquela falta de ar, aquela sensação de sufoco, aquela respiração ruim, aquelas náuseas, aquela dor de cabeça. Esse é o primeiro disparador, assim, que eu acho que é o menos conhecido de todos, tá? Eu, pelo menos, não faz muito tempo que eu soube que tinha nome próprio, esse disparador. Outros disparadores são os próprios da vida cotidiana. Mudança de casa, mudança de emprego, separação, perda de alguém querido, muitas doenças na família, dívidas, muitas são as causas. Então, a vida
se caracteriza pelos contrastes. Tem momentos que a gente tá de boa, que nem o mundo mesmo que é circular. Tem vezes que a gente tá de boa, tem vezes que a gente não tá de boa. Tem vezes que a gente tá de boa e tem vezes que a gente não tá de boa. Isso faz parte do ciclo da vida, né? Porque se a gente não tivesse a escuridão, a gente não reconheceria a luz. O que é a escuridão? A escuridão é falta de luz. A gente não teria frio se não houvesse o calor. O que é o frio? O frio é a ausência de calor. Então, a vida é feita de contrastes para que a gente possa, inclusive, valorizar quando a gente está na parte de cima do circuito e conseguir se preparar para quando a gente descer, passar reto e não ficar. Tá bom? Então, a vida tem esses percalços, né? Essas coisas legais, essas coisas difíceis, né? Eu contei para vocês alguns episódios que aconteceram nas minhas últimas férias, que desencadearam em mim várias crises de pânico, né? Que foi quando eu terminei desenhando esse programa que eu criei para mim e que eu trago para vocês nessa jornada. Essa jornada é para trazer isso. Eu não venho aqui prescrever medicação para ninguém. Não adianta me mandar direct pedindo medicação, porque eu não mando medicação para ninguém, tá? Eu faço consulta pelo direct, mas não faço medicação. Já tô avisando que eu não faço isso. Então, os desencadeantes, os ativadores desse quadro são muitos. Então, eu criei um sistema de sobrevivência, né? Eu sou uma pessoa que tem vários trabalhos, que tem uma filha pequena, que sou dona de casa, que tenho família, que tenho um monte de coisas para fazer, que sou uma pessoa que me considero multipotencial, eu gosto de muita coisa, eu sou muito curiosa, eu gosto de estudar muita coisa, eu adoro estudar de tudo, né? E eu criei esse sistema, eu comecei explicando para vocês esses dias, mas hoje eu vou voltar a esquematizar para vocês, que é o primeiro deles, tá? O primeiro elemento, podem ir anotando, o primeiro deles é a presença. Estar onde está. Escolha estar onde você está. Ah, porque eu não posso, porque eu isso, porque eu aquilo. Historinha para boi dormir, eu tô cansada de historinha para boi dormir. O mesmo argumento que você vai me dizer que você tá usando para estar onde você está, é o mesmo argumento que você poderia usar para dizer que você não está onde você não deveria estar. Então, em primeiro lugar, esteja presente. Você está aqui na live comigo, então esteja aqui na live comigo. Não fique pensando que o feijão tá de molho. Não fique pensando que o frango tá no forno. Não fique pensando que fulano vai ligar. Não fique pensando que a roupa tá na máquina. Fique aqui. Não, aqui um exemplo. A questão não sou eu nem aqui. A questão é você estar conectada com você onde você está. Porque só assim você vai perceber quando a bola de neve começa. Por quê? Porque aconteceu alguma dessas coisas que eu falei antes. Ou teve um imprevisto no trabalho, ou é uma dívida, ou é uma doença de alguém, ou qualquer problema que possa surgir. Né? A gente tá na vida para resolver problemas. E aparecem esses problemas. Então a gente tem que estar sempre preparado para prestar atenção no que está acontecendo com a gente. Então o primeiro deles é estar onde você está. E eu sou uma convencida de que a gente está onde a gente quer estar. Ninguém está colocando revólver, teoricamente, quero acreditar que não está acontecendo, de que estão colocando... Oi, Nicole, bem-vinda!
de que não estão colocando um revólver na sua cabeça para você estar onde você está. Então você está onde você quer estar. Então esteja presente. Essa é a primeira. Para quê? Para perceber, para perceber o que está acontecendo com a gente. Quando a gente começa a sentir todas essas coisas que começam a aparecer na gente, a gente faz o quê? A segunda estratégia, que é a de respirar, tá? A gente já falou que a respiração é a grande fonte de conexão com a gente mesmo e com o universo. Então, quando a gente respira e presta atenção na respiração, a gente está conectada com a gente mesmo aqui dentro. E essa conexão faz com que a gente controle a respiração. E aí tem vários tipos de respiração. Tem a respiração quadrada, em 4 tempos se inspira, se retém em 4, se expira em 4, se retém em 4, se inspira em 4 e assim vocês vão fazendo essa respiração e vocês vão vendo que a respiração começa a se acalmar, vocês vão vendo que vocês começam a parar de tremer. Isso não é imediato, tá bom? Isso não é imediato, mas com os minutos, vão passando os minutos e você começa a se acalmar, a se acalmar, a se acalmar, tá? Então essa era outra das estratégias. E também falei de estratégias preventivas para isso, né? Tô falando de estratégias não farmacológicas, né? Eu considero que pessoas que têm transtornos de ansiedade, que têm crises de pânico, elas devem ter acesso a um psiquiatra, acesso a um psicólogo, um segmento e provavelmente devam ser medicadas, tá? Porque esse estado permanente de ansiedade termina causando doenças crônicas e levam à depressão, que é outro quadro psiquiátrico e psicológico que é ainda pior, porque combina já vários outros elementos que são, além de tudo, piores, tá? Mas isso a gente pode deixar para outra aula, tá? O que mais a gente falou de estratégias preventivas? A gente falou da meditação, tá? Tem meditação guiada e meditação de silêncio. Para mim sempre foi mais fácil fazer meditações guiadas, tá? Eu consigo me desenvolver melhor e trabalho melhor comigo mesma com meditações guiadas. Eu gosto mais. As meditações de silêncio eu consigo, mas é por muito menos tempo, tá? Então, eu não consigo meditar, eu me sento, parece que enche de formiga ali naquele lugar e tal e coisa. Bom, mas assim, ó, a estratégia que indicam todos os grandes meditadores começa com 1 minuto por dia. 1 minuto de silêncio. Aí começa aquela montoeira de pensamento na cabeça da gente. Mas deixa para eles passam. Você não se sobe em nenhum deles, você não se apega a nenhum deles, eles vão passando. Eles vão passando. E quanto mais tempo a gente vai treinando nossa mente para ela ficar calada, começa a vir as informações do inconsciente pra gente. Então, a gente começa a silenciar a mente e, com o tempo, a gente começa a receber informação do inconsciente para nós, tá? Então, é muito valioso porque, em termos criativos, traz muita informação. Oi, Elis. Tem muita informação que tá no nosso inconsciente que a gente não pode acessar desde esse lugar. Entendem? Tô desde hoje com coceira no nariz.
Então, meditar é uma ferramenta muito poderosa. A outra estratégia que eu ensinei ontem para vocês foi a da visualização criativa. Tem um conceito que é muito importante. Tudo o que foi criado e materializado aqui neste plano esteve neste plano em algum momento. Tudo que você vê ao seu redor, tudo, absolutamente tudo o que você vê nesta dimensão, que é a terceira dimensão, nesta dimensão, foi primeiramente criado na mente de alguém. Se não houvesse um preguiçoso, ninguém teria criado o controle remoto. Olha, gente, todo mundo xinga preguiçoso. Se não fosse os preguiçosos, não haveria controle remoto. Não haveria micro-ondas. Né? Micro-ondas não foi criado por chefe de cozinha. Né? Controle remoto não foi criado por atleta olímpico. Entendem? Então, tudo que a gente visualiza nos exercícios de visualização criativa, elas vão encaminhar o seu inconsciente para essa realidade, para ajudar a criar essa realidade. Então, quando você visualiza estar em paz, quando você visualiza a serenidade, quando você visualiza um estado de espírito tranquilo, quando você visualiza você estando em um lugar de repouso, ou você visualiza você num lugar de prazer, você visualiza criar coisas novas, criar uma casa nova, criar uma vida nova, criar uma carreira nova. Lembre-se que primeiro ela tem que ser criada na sua mente. E aqui está o truque. A nossa mente não sabe o que é real do que não é real. Então, uma das minhas mentoras sempre diz a mesma coisa. Você quer estar num resort 5 estrelas? Esteja. Se deite na sua cama e se veja no resort. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Então você todos os dias de noite, antes de dormir, que foi a estratégia que eu ensinei para vocês, do Neville Goddard, né? O Neville Goddard é um cara dos anos 60, 70, que ele falava muito de criação de realidade. E ele ensina essa estratégia, ensinava, né? Eu acho que deve estar morto já. Ele ensinava essa estratégia. Antes de você dormir, nesses minutinhos antes, você vai para o seu quadro do sonho, para o seu sonho realizado. É o bolo pronto. Não é para você visualizar a farinha, o açúcar, o fermento, a canela, o chocolate, a forma. Não, não, não. Visualiza o bolo pronto. O como, deixa para ele, que ele vai resolver. Ele vai te guiar nesse teu destino. Então faça isso, porque isso vai fazer com que o seu inconsciente e as suas células, que são os pequenos tijolinhos da sua construção, as suas células entendam o que você quer, para que elas se dirijam a esse objetivo. Então essa é outra estratégia. A quarta ou quinta estratégia que eu falei para vocês ontem é a técnica que eu uso, né? Para limpeza de sentimentos, para limpeza de sensações, para limpeza de crenças, para aumento da frequência vibracional e para limpeza de campo energético, que é a técnica de liberação emocional, que é a acupuntura sem agulhas. Que a gente vai fazer um exercício hoje, sim, porque é a técnica que eu mais gosto para tratar este tipo de coisas, tá? Obviamente, eu sou médica, eu uso outras estratégias também,
Mas dentro das estratégias não farmacológicas, a técnica que eu mais gosto é essa. Não é hipnose, não é constelação, não é, sei lá o que for, tá? Eu uso essa. Essa é a que eu mais gosto. É essa que eu me dedico, tá bom? E hoje, então, nós vamos falar de dois elementos, dois ingredientes fundamentais para prevenir, para diminuir a possibilidade, para amenizar quando aparecem os sintomas e as crises de ansiedade. O primeiro dos dois é o zeste, tá? O zeste é o entusiasmo. Entusiasmo, tá? E não é aquela coisa que vem de fora pra dentro, o cara que vai e te... sabe, aqueles coach que ficam enlouquecendo, aqueles treinadores. Não. É um troço interno, é seu. É de dentro pra fora, é o entusiasmo. O entusiasmo gera magia na vida das pessoas. O entusiasmo faz com que os desafios sejam mais leves. O entusiasmo faz com que as metas pareçam mais simples. O entusiasmo faz com que você consiga recrutar pessoas que te ajudem e te acompanhem na direção das suas metas. O entusiasmo se alcança com quatro habilidades. A habilidade do amor, a habilidade da curiosidade, a habilidade da esperança e a habilidade da gratidão. Esses 4 elementos são são 4 ingredientes que quando a gente bota na nossa vida, faz com que a nossa vida seja mais leve. Se eu tenho uma vida mais leve, se eu vejo as minhas metas, por mais ambiciosas que elas sejam, mais alcançáveis, mais acessíveis, se eu consigo, através do meu entusiasmo, conseguir apoio das pessoas que me rodeiam, não porque seja necessário o apoio de ninguém, tá bom? Ninguém precisa ou deveria precisar de torcida para realizar nada, tá? Já estamos bem grandezinho para estar precisando de apoio de alguém. Não é isso. Mas, com certeza, a gente vai mais rápido sozinho, mas a gente vai mais longe acompanhado. Então, o entusiasmo, ele se contagia. Então, quando a gente coloca esse ingrediente na nossa vida, a nossa vida fica mais leve. Então, a gente fica rodeado de pessoas que nos apoiam. A gente fica rodeado de pessoas que nos trazem ideias, porque o entusiasmo aumenta a criatividade. O entusiasmo, ele aumenta a nossa vontade de fazer as coisas. E essa vontade de fazer as coisas e esse fazer é o que transforma a gente num ser humano melhor. A tarefa é a nossa grande ferramenta de transformação. Então, esse ingrediente, ele não só vai prevenir as crises de ansiedade ou as crises mais difíceis de lidar de ansiedade, senão que elas também vão prevenir. Porque essa ansiedade que aparece quando a gente vê uma meta como muito difícil, quando a gente está num momento desafiador da vida, quando acontece alguma coisa ruim, a gente consegue fazer com que esses momentos sejam mais leves. Portanto, a gente baixa todos esses hormônios e todos esses neurotransmissores que vão nos levar para os quadros de ansiedade e faz com que a gente tenha menos quadros de ansiedade. E se tivermos quadros de ansiedade, eles vão durar menos e vão ser menos intensos, tá? Então, o zeste
é um ingrediente fundamental em qualquer etapa da vida. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Não importa. É um ingrediente sine qua non para que as tarefas sejam mais leves e que a gente possa evoluir através da realização de tarefas. Tá bom? Esse é um conceito cognitivo-condutual da psicologia. O ZEST é um conceito da psicologia positivista, né? Que não é aquela coisa, pensar positivo. Pensar positivo é importante. Claro que é importante. Só que sozinho, descontextualizado, não tem força para levar você para frente, né? Então, o ZEST é um ingrediente que vai fazer com que as suas tarefas sejam mais leves. E o último ingrediente que eu falei aqui, en passant, é a gratidão. A gratidão é um dos sentimentos, é um dos sentimentos mais maravilhosos e nobres que a gente pode sentir. A gratidão, ela faz tudo o contrário do que a gente falou que a ansiedade faz. Ela baixa os níveis de estresse, ela baixa os níveis de ansiedade, ela aumenta a conexão com o aqui e agora. Ela manda para o universo a mensagem que o que você tem é muito bom e que você merece mais disso. Então, quando a gente agradece alguma coisa, a gente está dizendo para o universo que você está feliz com isso e ela manda mais. É o oposto do reclamar. Quando eu reclamo, eu estou dizendo para o universo, eu estou reclamando ou repetindo para o universo, né, aquela merda que você tá tendo. Então, cada vez que eu reclamo de alguém, cada vez que eu reclamo de alguma coisa, eu estou dizendo para o universo, manda mais dessa merda porque eu adoro. Pode mandar porque eu adoro. Entendem? Então, a gratidão é o oposto disso. E onde é que entra dentro das estratégias a gratidão? No caderno da gratidão. O que é o caderno da gratidão? É um caderno que você, todos os dias, você estabelece a quantidade de coisas que você vai agradecer nesse dia e você pega um caderno e escreve uma por uma das coisas que você agradece. No começo, é estranho porque a gente até nem se dá conta do que tem que agradecer. Com o passar dos dias, você começa a agradecer a luz elétrica, você começa a agradecer a água potável, você começa a agradecer os seus pais e honrar os seus pais. Você começa a agradecer os seus trabalhos, você começa a agradecer os seus amigos, a sua saúde, o funcionamento dos seus órgãos, você começa a agradecer o seu estado de saúde, você começa a agradecer pela saúde da sua família. Então, o caderno da gratidão é uma ferramenta poderosíssima. Os grandes mestres atuais do desenvolvimento humano, todos eles fazem caderno da gratidão. Todos. A minha meta, e eu comecei dia 1º de janeiro, foi agradecer por 30 coisas antes de dormir. Então, eu agradeço 30 coisas antes de dormir. Então, dentro do meu programa, né, que é esse que eu estou ensinando para vocês, está agradecer por 30 coisas. Tem gente que faz agradecendo 20, tem gente que faz agradecendo 15, isso aí fica à sua vontade. Eu decidi me desafiar a agradecer por 30 coisas, e agradeço por 30 coisas todos os dias. Cadê o meu? Tá aqui.
Eu sou grata. Eu sou grata. Aqui tá de prateado, não dá pra ver. Tá de lápis, eu sou grata. Olha aqui. Todos os dias. Todos os dias. Ó aqui. Todos os dias. Eu não posso dormir sem fazer meu caderno de gratidão e sem fazer minha técnica de EFT noturna. E não posso me levantar sem fazer minha meditação e sem fazer minha técnica de EFT. Ah, Carol, e eu com isso? Bom, é o que eu faço. Eu tô aqui para ensinar você as estratégias que eu tive que desenvolver para conseguir fazer os trabalhos que eu faço, para poder ser a mãe que eu quero ser, para poder ser a filha que eu quero ser, para poder ser a colega que eu quero ser, para poder ser a namorada que eu quero ser, para poder ser a dona de casa que eu quero ser. Essas são as minhas estratégias que eu tô transmitindo para você, né? É isso. Eu vim para isso. Esse é o serviço nessa jornada do Janeiro Branco, né, no mês da saúde mental. Trazer ferramentas boas, bonitas e baratas, que são as que eu gosto. Eu gosto de coisa simples. Eu gosto de coisa auto-aplicável. Eu gosto de coisa que faça você ser autônomo e livre, porque para mim a liberdade é um valor extremamente importante. Se você não sabe quais são os seus valores, eu não faço mais sessão de valores, tá? Não faço mais porque me cansa. Mas eu conheço muita gente que faz sessão de valores. E a liberdade e a autonomia e o crescimento contínuo, para mim, são variáveis muito importantes. Então, eu gosto de ensinar para os meus clientes e para os meus pacientes a serem autônomos. Autônomos. Tem que aprender a fazer esta porra para você fazer em qualquer lugar. Qualquer lugar. Entendeu? Você faz em qualquer lugar, não importa qual é o lugar, não importa com quem você esteja, não importa nada se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, nada, não importa nada, você vai lá e faz. E para mim isso é fundamental e eu tento ter a integridade necessária para transmitir aquilo que faz bem para mim, tá bom? Faz bem para mim. Então, a gratidão é esse segundo ingrediente que a gente deve colocar na nossa rotina, tá? E espero que vocês tenham entendido que não é a gratidão do muito obrigado, gratidão, né? Não é esse desse termo coloquial bem educado e cordial da sociedade, não. É um conceito espiritual que nos conecta com o aqui e agora, nos conecta com a nossa divindade interior, nos conecta com o nosso melhor lado, tá? E faz com que se atraia coisa boa. A gratidão vibra alto. Vibra alto. Então você atrai coisa boa. Tá bom? Até aqui, perguntas. Dá 2 minutinhos de perguntas. E aí a gente vai fazer a nossa técnica de EFT para ir todo mundo dormir tranquilo. Perguntas, alguma pergunta? Nicole, não tem pergunta hoje para mim? Manda brasa. Manda brasa. Manda brasa. A gratidão atrai prosperidade, hein? Não dá para ser próspero se a gente não é grato. Tá? Insisto, não é ir lá agradecer uma pessoa. Não é. É você. É você, no seu coração, ser grato. Quando eu falo honre os seus pais, não é necessário você ir para sua mãe, como eu posso fazer nesse momento, porque minha mãe sempre me acompanha, né? E dizer, mãe, eu honro a sua pessoa. Eu posso fazer isso, mas o meu honrar os meus pais é no meu coração. Porque quando eu honro os meus pais, quando eu sou grata aos meus pais, que me deram a vida, eu estou agradecendo pelo bem mais precioso que alguém pode ter me dado, a vida.
Gente, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Quando você agradece a vida, agradece os seus pais por terem dado a vida para você, você está se autoaceitando mais, porque você é metade seu pai, metade sua mãe. Então, quando você agradece os seus pais e honra os seus pais pela vida, você está se autoaceitando. Você está se autoamando. Você está se autocuidando. E essa é a única maneira que a gente tem de poder cuidar dos outros. Ou seja, ser uma boa mãe, ser uma boa filha, ser uma boa colega de trabalho, ser uma boa chefe, ser uma boa médica, né? Psicóloga, arquiteta, engenheira, sei lá, dona de casa, o que você quiser. A única maneira é essa. Então, ficou alguma dúvida desse conceito do zeste, do entusiasmo, que se alcança com amor, criatividade? Cadê? Eu deixo tudo aqui anotado, né? Porque senão a gente se perde. Vou dar uma apressada porque tá longo o negócio. Amor, curiosidade, esperança, criatividade e gratidão, tá? Falamos da gratidão, falamos do caderno da gratidão dentro das estratégias para aumentar a conexão consigo mesma e, de alguma maneira, evitar ou diminuir os ataques de ansiedade, tá? E agora a gente vai para nossa técnica para a gente poder ir dormir relaxado, tranquilo, conectado, de boa. A técnica é rapidinha, é eficiente, é assim, ó, de aplicação e de resultado rápido. E eu trouxe uma bem bonita para hoje. Eu sempre trago a técnica pronta, né? Eu gosto de fazer as técnicas sempre que eu faço uma live, eu faço uma técnica nova, né? Pra quem não sabe, eu tenho um canal do YouTube novinho, tá? Novinho, que é Carolina Minteg. E nesse canal tem vários vídeos que por agora são os vídeos que são de uma jornada anterior que eu fiz de detox, que tá em espanhol. Mas esses 3 vídeos dessa jornada vão ir para lá. Então quem perdeu o primeiro e o segundo dia, essa jornada inteira vai ir para lá. E eu vou fazer no correr do ano várias jornadas que não vão ser longas como as que eu fiz o ano passado, porque para mim são muito desgastantes. E quem é mãe sabe, quem tem filho pequeno sabe que quando a gente se compromete com jornadas de 20, 25, 30, 40 dias, fica às vezes um sufoco e realmente eu faço tudo para poder viver serenamente. Então, para quem não conhece essa técnica, é uma técnica de acupuntura sem agulhas, onde a gente estimula pontos de meridianos energéticos, onde a gente desbloqueia energia estancada que está vinculada ao quê? As sensações físicas. A gente está falando de ansiedade, então é de ansiedade. Sensações físicas da ansiedade, a gente desbloqueia a energia de sensações ruins, a gente desbloqueia a energia e libera a energia de pensamentos ruins, tá? Essa matraca que começa na nossa cabeça, e a gente desbloqueia e limpa crenças, tá? Essas crenças, essa programação mental que a gente traz de fábrica ou que aprende de criança até os 7 anos, que determinam a nossa performance na vida, tá? Por exemplo, rico não vai para o céu. Por exemplo, rico não é feliz. Por exemplo, só para falar dessas que são as que a gente, né? Não dá para ser boa mãe e boa profissional. Essa, ó,
Eu tomei anos no ânus por causa disso, tá? Que não dava para ser as duas coisas, que tinha que escolher, né? Que tinha que escolher entre ser uma boa esposa e ser uma boa mãe, né? Que como eu sou médica, por exemplo, eu tenho que ter um comportamento impecável, eu tenho que estar sempre impecável. Eu não tenho que porra nenhuma, entendeu? É crença. A gente cresce criados num emaranhado de crenças. Na jornada, no dia de ontem, eu falei mais sobre paradigmas e crenças, que hoje eu não vou me estender nesse assunto, porque eu vou ir para a técnica já, porque a técnica de hoje, eu vou fazer ela bem lenta para quem não aprendeu ainda, e eu vou fazer várias rodadas para a gente poder ir dormir pianinho, tá? A técnica começa fazendo estímulos com esses dois dedos aqui na borda cubital da mão. Esse é o cubital, esse é o rádio, o osso rádio. O rádio tem antena, então o estímulo é aqui. Vocês vão seguindo as minhas indicações e vamos ir estimulando os pontos estratégicos e repetindo aquilo que eu vou dizendo para vocês, tá? Então vamos lá. Mesmo que eu sinta essa ansiedade que toma conta do meu corpo e da minha mente, eu me aceito e me amo profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa ansiedade que afeta o meu corpo e a minha mente, eu me aceito e me amo profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse mal-estar gerado por esses estados de ansiedade, eu me aceito e me amo profunda e completamente. E aí aqui vamos para o topo da cabeça, ansiedade, aqui na pineal, dor no peito, aqui na borda interna da sobrancelha, tensão muscular, na borda do olho, pensamentos embaralhados, embaixo da bolinha do olho, dúvidas, embaixo do nariz, coração acelerado, embaixo da boca, preocupações, aqui no pescoço, na amígdala do pescoço, dúvidas, aqui na clavícula, ansiedade que me dá cansaço no corpo, aqui com dois pontos, ó, com esses dois dedos, aqui no peito, medo, e aqui embaixo da axila, na altura do sutiã, angústia. E vamos embora. Ansiedade, que me tira a clareza, que dificulta meu foco, que me faz ter pensamentos ruins, que me faz lembrar das minhas crenças de incapacidade, que me dá sensação de que não vou dar conta, que me acelera a minha respiração. Tudo isso me dá medo, mal-estar, aqui no peito, aqui na altura do sutiã, náuseas, aqui no chakra coronal, tonturas, aqui na pineal, tremedeira, na borda interna da sobrancelha, dor no corpo, aqui na borda do olho, ideias embaralhadas, aqui embaixo da bolinha do olho, dor de cabeça, embaixo do nariz, angústia, embaixo da boca, dor de cabeça, aqui no pescoço, angústia, aqui na clavícula, esse ossinho daqui, ó, medo, aqui no peito, tensão muscular, na altura do sutiã, dor nas costas,
E vamos de novo. Mesmo que eu sinta essa angústia e essa ansiedade que toma conta do meu corpo e da minha mente, eu me aceito e me amo profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa ansiedade que me dá mal-estar no corpo e que faz com que eu perca o foco, eu me aceito e me amo profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa ansiedade que me dá um mal-estar, náuseas e tonturas, eu me aceito e me amo profunda e completamente. E vamos lá de novo. Ansiedade, ideias embaralhadas, dor no peito, respiração encurtada, tensão muscular, dor no pescoço, respiração ofegante, coração acelerado, vambora, inquietação no corpo, pensamentos negativos, crenças de incapacidade, ansiedade, que me dá um cansaço no corpo, que me dá uma opressão no peito, que me dá respiração encurtada, que me tira o foco, com excesso de preocupações. Vamos liberando tudo isso. Angústias, vambora. Dúvidas, coração apertado, preocupações, ansiedade aqui embaixo da axila. E vamos lá para a última vez. Corpo inquieto. Deixa eu virar aqui a página. Eita, nós. Tô com as mãos tão secas. Aqui. Ansiedade. Excesso de suor, mal-estar no corpo, tensão muscular, respiração encurtada, dúvidas, preocupações. Vamos tirar tudo isso do nosso campo energético. Preocupações, tremedeiras, dor no corpo, tensão muscular, ansiedade. Vamos para a última, vamos embora. 4, 5 rodadinhas e a gente fica 0 bala. Ansiedade, coração acelerado, dor nas costas, respiração encurtada, dor no peito, preocupações, dor nas costas, tremedeira, peito apertado, dor de cabeça e mal-estar. Tá bom? 5 rodadas. 5 rodadas. E aí? O que pode acontecer, Carol? A gente começa a bocejar, a gente começa a arrotar, né? Não tem coisa mais elegante do que tá fazendo uma mentoria ou uma consultoria e tá arrotando na frente do cliente, mas a gente já avisa que é normal suspirar, ter sono, ficar assim. Eu fico num estado assim, que eu fico zen, que eu fico toda relaxada, né? Pode, num primeiro momento, quando a gente começa a fazer a técnica, dar um revertério, dá vontade de vomitar. Tem gente que vomita, né? E suspiros, bocejos, sono, relaxamento. Tudo isso é porque a gente limpou nosso campo energético, porque a gente aumentou nossa frequência
Diarreia, muito bem, Nicole, diarreia, né? Eu não posso falar muito que seja pela técnica, porque eu tenho diarreia muito seguido. Mas, isso aí vocês não precisavam saber, mas eu já, né, já que eu falei. Mas pode, porque o corpo expulsa. Então, para terminar a jornada, quero saber se alguém tem alguma pergunta. Você também. Vejam se vocês não têm alguma pergunta, tá bom? Enquanto eu vou citar por última vez, para quem não anotou, anotar a minha estratégia para diminuir ou evitar os ataques de pânico e as crises de ansiedade. A primeira, presença plena, estar onde você está. Seja adulto. Você está onde você, porra, decidiu. Para de dar desculpa. Então esteja onde você quer estar. Você não quer estar ali, não esteja. Então, primeira coisa, presença plena. Eu estou onde eu quero, tá? Não gosto onde eu tô? Não, de repente eu não gosto onde eu tô, mas eu tô porque eu quero, tá? Primeira coisa, presença plena. Segundo, respiração. Respiração quadrada, pode ser uma narina depois outra, mas a respiração quadrada em 4 tempos é a melhor. Terceira, meditação guiada, principalmente para os iniciantes. Meditação guiada. Meditação de silêncio. Nunca meditou? Começa meditando 1 minuto por dia. O primeiro mês, 1 minuto. Ou nos primeiros 15 dias, 1 minuto. Depois 2 minutos e a gente vai, né? Eu não consigo passar dos 20 minutos porque aí eu já fico com formiga no rabo e já não aguento mais. Mas eu fico 20 minutos. A outra estratégia é a do caderno da gratidão. A outra estratégia é a do entusiasmo. Botar zeste na vida. Criatividade, amor, gratidão. Colocar tudo isso para fazer que a sua vida seja mais leve. E sempre... E a visualização criativa. Visualize esses minutinhos antes de dormir. O estado de saúde que você quer, o estado físico que você quer, a casa que você quer, a viagem que você quer, a pessoa que você quer ver. Visualize, 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 visualize. O cérebro não sabe a diferença entre você visualizar e você não visualizar, e você viver aquilo. Então visualize, viva na sua mente aquilo que você quer viver. E o caderno da gratidão. Compre um caderno grande, bonito. Compre uma caneta bonita. E estabelece 15, 20, 30, 50 coisas que você vai agradecer todos os dias. E aí, com certeza, você vai manter os seus sintomas controlados. Você não vai ter que aumentar as doses de medicação. Você vai ter que tomar menos medicação cada vez que você tem um ataque, tá? E sobre todas as coisas, que é a minha missão, que é o meu propósito, não importa que ferramenta eu use, mas o meu propósito é que as pessoas se sintam bem, que estejam bem. Sabe por quê? Porque pessoa que tá de bem com a vida não enche o saco. Então, não seja um cara que encha o saco. Esteja de bem com a vida, esteja de bem com você. Aceite as suas sombras, aceite os seus lados, suas coisas ruins, aceite suas coisas boas, aceite os outros. E siga o seu caminho. Sem encher o saco de ninguém, caralho. Esse é o meu propósito. Por quê? Porque eu quero que a minha filha viva num mundo melhor. Eu quero que a minha filha esteja rodeada de seres humanos melhores. Eu quero que ela cresça num mundo mais generoso, mais leve, mais feliz. É isso que eu quero. Que eu quero que ninguém me encha o saco e eu quero que ela cresça e esteja rodeada de pessoas felizes.
Então, para isso que eu tô aqui. Fazer isso. Entrego serviço para isso, para deixar o meu legado. Para quando você tiver um problema, você vai lá no meu YouTube, vai lá e assiste o vídeo. E faz a técnica. E aprende a fazer a técnica que tá lá grátis, disponível. Não sei espanhol, não se preocupa. Nesse ano eu vou ir fazendo vídeos sobre todas as temáticas que eu acho legais. Inclusive vou fazer vídeos sobre livros que eu leio, que eu acho legais e que vocês de repente vão gostar. Então, agradeço a presença de vocês. Eu honro a presença de vocês. Eu espero que realmente eu consiga ter feito o dia de hoje um pouquinho mais leve, um pouquinho mais divertido, um pouquinho mais agradável e que as ferramentas que eu entreguei sejam úteis. Mas só são úteis as ferramentas que a gente usa, tá? Então, você aprende uma coisa, vai lá e faz. Você aprende, vai lá e faz, senão você vai ter uma obesidade mental, tá bom? Então, é uma alegria ter tido vocês aqui. Essa jornada foi muito gostosa de fazer. Eu vou fazer mais, eu vou ir avisando, tá? Mas muito obrigada por estarem aqui. Espero que realmente vocês tenham tirado proveito, que vocês enviem esse vídeo para alguém, enviem para pessoas que são ansiosas, para pessoas que não sabem que são ansiosas, para pessoas que vocês sabem que passam pelo que vocês passam, que vocês precisam entender que a gente tem que transmitir as coisas para os outros, tá bom? Essa é a única coisa que eu peço para vocês. Transmitam esse vídeo para alguém, passem para alguém que precisa, porque não adianta a mensagem ficar só aqui, tá bom? Então, muito obrigada. É um prazer fazer isso para mim. É muito mais sanador para mim do que vocês imaginam. E a gente se vê na próxima jornada, aqui mesmo, né? Neste canal. E lá no meu canal do YouTube, Carolina Mintec, que tá cheio de material para vocês. Tchauzinho, até a próxima. Gratidão a todos. Gratidão, 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 gratidão.